Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Amém, meus amados? Com base nesse salmo, esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Coré. E diz a palavra do Senhor que esse salmo ele foi escrito em tempos de guerra. Por isso que eu iniciei a live aqui com o louvor do Silvão Santos, do cantor Silvão Santos, que diz: entrei na guerra agora por você. E o salmo diz que esse salmo 46, ele foi escrito em tempos de guerra, em tempos de aflição, em tempos de dor. Diz a palavra do Senhor que quando o rei Ezequias foi levantado, proclamado rei em Israel, diz a palavra do Senhor que ele quis trazer de volta a presença do Senhor para Israel, porque naquele momento Israel se encontrava em declínio espiritual, Israel se encontrava perdida espiritualmente, Israel se encontrava vivendo a apostasia, voltado para o pecado, estava longe da presença do Senhor, e diz a palavra do Senhor, e nesse salmo, ele foi justamente escrito para isso, para que as pessoas voltassem para a presença do Senhor e para que as pessoas voltassem a crer no Deus de Israel. Então o Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada já ao romper da manhã. Então a palavra do Senhor diz que esse salmo foi escrito em momento de grande aflição, em momento de em momentos de guerra que Israel estava vivendo. Ou seja, quando o rei Ezequias voltou, assumiu o trono ali, ele quis voltar à presença de Deus para Israel. E o que ele fez? Ele foi em todas as cidades, em todo Israel, e mandou quebrar todas as suas estátuas, mandou quebrar todas as imagens, mandou quebrar tudo. Todos os altares que era levantado para deuses estranhos, ele mandou quebrar. Porque ele não aceitava idolatria, ele não aceitava ver Israel naquela situação, vivendo em pecado, vivendo em idolatria, vivendo em grande apostasia, vivendo um caos espiritual. E diz a palavra do Senhor que quando ele assumiu o trono, o reinado, ele fez essa grande obra. E diz a palavra do Senhor que ao fazer essa obra de mandar quebrar tudo, ele quis fazer com que o povo de Israel se voltasse para a adoração ao Deus verdadeiro, que era o Deus de Israel. E diz a palavra do Senhor que ele trouxe de volta a adoração, a fidelidade ao povo de Deus, ao povo de Israel, a presença de Deus. E diz a palavra do Senhor que, incomodado com aquela situação, com aquela obra sendo realizada ali em Israel, onde todos os altares foram destruídos, incomodado com essa situação, o rei Senaqueribe, que era o rei que perseguia o povo de Deus, os seus avós, o seu pai, perseguia o Israel, e ele também, sendo neto dessa nação pagã, ele também começou a perseguir o povo de Deus. Incomodado com aquela situação, ele enviou uma carta de ameaça ao rei Ezequias. Ameaçou o rei dizendo que era para ele se preparar, que era para ele
buscar força, porque ele estava indo com o seu exército contra Israel. Ele estava indo na peleja contra Israel. Ele estava indo para destruir Israel. Então ele enviou essa carta de ameaça ao rei Ezequias. E naquele momento o rei Ezequias convocou ali o povo a proclamar em adoração ao rei de Israel, convocou o povo a buscar a Deus em oração e consagração. E ali, diante daquele alvoroço espiritual o qual Israel estava passando, levantou então os filhos de Coré este salmo, que foi um salmo de poder, que foi um salmo de vitória, que foi um salmo que levou toda aquela nação a confiar e acreditar que eles não estavam sozinhos nessa peleja, eles não estavam sozinhos nessa guerra, com ele estava o Deus Yahvé, o Deus dos exércitos, o Deus queria guerrear por eles. Então Deus usou ali os filhos de Coré para escrever este salmo, justamente no momento de grande pavor, de grande aflição. E esse rei Senaqueribe, como eu citei, ele já estava com os seus antepassados, já estava acostumados a dominar o povo de Israel. Portanto, a nação de Israel temia a nação inimiga, que era o rei Senaqueribe. Então Israel já estava com pavor, já estava com medo dessa nação. Mas o Senhor convocou, o Senhor levantou os filhos de Coré para proclamar, para escrever esse salmo. E esse salmo foi como uma oração. Esse salmo foi como um brado de guerra, de vitória, para ser liberada ali a favor de Israel. E diz a palavra do Senhor que o salmo iniciou dizendo: Deus é o nosso refúgio. Não vamos temer diante dos soldados do rei Senaqueribe. Não vamos temer diante dessa guerra. Não vamos temer diante dessa... Não vamos recuar diante dessa peleja, mas quem irá pelejar por nós é o Senhor dos Exércitos, o Deus Yahvé. É Ele que vai pelejar por nós. Diz a palavra do Senhor que esse salmo foi feito justamente para encorajar, para fortalecer o povo de Deus. E ele foi falando: Deus é o teu refúgio, Israel. Eu sou o teu refúgio, sou eu que vou contigo nessa peleja, sou eu que vou adiante dessa guerra, sou eu que irei pelejar por ti. Eu sou o teu refúgio, eu sou o Deus que te guardo, eu sou o Deus que guerreio por ti. Não temas, Israel, diante dos inimigos, porque eu sou o Deus Yahvé, eu sou o Deus da batalha e é eu que vou pelejar por ti. Eu serei, Israel, a tua fortaleza, eu serei o teu escudo, sou eu o teu Deus e é eu que entro nessa batalha, eu que tiro a espada da bainha, sou eu que vou guerrear por ti e sou eu que vou vencer por ti. Eu sou o teu refúgio e eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu socorro, Israel, bem presente na angústia. Não temas o inimigo, não tema a afronta. E é isso que Deus me trouxe nessa tarde para falar para ti, igreja do Senhor. Não temas o teu inimigo, não enfraqueça no momento dessa peleja. Não pense que tu irás pelejar sozinho, porque contigo está o Senhor dos Exércitos, contigo está o Deus Yahvé. Não te esmoleça na fé diante dessa luta, não te esmoleça na fé diante desta peleja, não te preocupes e não te assombres, porque eu sou o teu Deus para guerrear por ti, eu sou o teu Deus para lutar por ti, eu sou o Deus que vou fazer você vencer essa batalha. Então não temas, Israel, diante do inimigo. E diz a palavra do Senhor que diante desse salmo, o povo de Israel começou a se fortalecer, porque diante desse salmo, o povo de Israel buscou força em Deus e confiou, sabendo que era Deus que ia guerrear essa guerra, era Deus que ia entrar nessa peleja. Então toda aquela cidade encontrava-se achando que iria perder a batalha, mas o Senhor foi fortalecendo e dizendo:
Eu sou Deus e eu irei entrar nesta cidade e eu irei pelejar contigo nesta guerra. Mesmo que as águas rungem e se perturbem, eu te digo, Israel, ainda que os montes se abalam pela braveza desses teus inimigos, eu te digo, Israel, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Eu sou o teu Deus, eu estou nesta guerra. Eu que irei pelejar por ti. Não temas o inimigo. Quantos são as pessoas que estão temendo o inimigo? Quantos são as pessoas que estão temendo diante das adversidades da vida? Quantos são as pessoas que estão achando que Deus esqueceu deles? Que Deus esqueceu você sozinho nessa guerra? Eu quero te dizer que você não está só. Que o Deus Jeová Rafa, o Deus Yahvé está contigo. Ele não só vai pelejar por ti, como ele vai fazer você vencer essa batalha. Ele não só vai lutar por ti, mas como também vai fazer você vencer essa luta. E diz o texto que diante da batalha entrou em guerra Israel com essa nação, com o rei Senaqueribe, e ali Deus guerreou a favor do povo de Israel. Deus pelejou por Israel. E ele foi falando, o salmista foi consolando o povo de Israel, dizendo: aquietai-vos, Israel, e sabei que eu sou teu Deus. Não tema o inimigo, porque sou o Deus da guerra. Sou eu que vou pelejar por ti. Sou eu que luto por ti. Sou eu que venço por ti. Sou eu que entro nessa peleja por ti. Então o Senhor Deus foi fortalecendo, o Senhor Deus foi entrando ali naquela peleja, o Senhor Deus foi entrando nessa guerra. E diz a palavra que em meio a essa luta, em meio a toda essa peleja, Israel não fraquejou, Israel não temeu, porque ele sabia que o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. E eu quero te dizer, você não está nessa guerra, você não está no meio dessa guerra sozinho. Essa guerra não vai fazer você ficar com as estruturas abaladas, porque o Senhor vai te fortalecer. Eu quero te dizer que nessa tarde Deus vai te dar posse de vitória. É Ele que vai guerrear por ti, é Ele que vai entrar nessa batalha por ti. E eu quero te dizer, meus amados, igreja do Senhor, que o inimigo pode até estar te rodeando, o inimigo pode até estar te apavorando, te causando pavor, mas ele pode vir por um caminho, ele virá contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti. Não temas o inimigo e não fique amedrontado por causa dos que estão vindo contra ti. Ele é o Deus que entra nessa guerra, Ele é o Deus que peleja por ti, Ele é o Deus que te dá vitória. Ele é o Deus que está entrando, enfrentando os inimigos para te livrar, para pelejar por ti e para vencer essa batalha por ti. E diante dessa peleja, diante dessa luta, o povo de Israel, eles começaram até a enfraquecer ali na fé, mas o salmista vinha ali com esse salmo e fortalecia: aquietai-vos, te aquieta, Israel, descansa em mim, eu sou Deus para te livrar, eu sou Deus para pelejar por ti. Tem pessoas que estão temendo o inimigo, dizendo: eu acabei de aceitar Jesus e agora estou passando mais luta do que antes. Eu acabei de entregar minha vida para o Senhor e agora estou passando por situações que eu não passava antes. Eu quero te dizer que os altares da tua vida foi quebrado. Assim como o rei Ezequias foi usado para quebrar os altares que Israel havia feito e estava adorando antes outros deuses, e o rei foi usado ali por Deus para derrubar todos os altares. Eu te digo que os teus altares foi quebrado a partir do momento que você
aceitou a Cristo como seu Salvador, os altares foi quebrado. Então agora você está nesta guerra, mas não temas o inimigo, não te assombra, porque o Senhor é contigo. É assim mesmo, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, luta surge-se no vento, aparece um monte de obstáculos, mas não tema as lutas, não tema o inimigo, não tema Satanás, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Jesus veio para fortalecer os seus filhos, Jesus veio para desfazer as obras do inimigo, ele veio para te dar força, para te sustentar nessa peleja. E eu quero te dizer que não temas as adversidades da luta, não temas as lutas que você está enfrentando. Eu quero te dizer que o teu ministério não será abalado por causa do inimigo que está diante de ti. Eu quero te dizer que o teu casamento não será abalado. Eu quero te dizer que a tua vida está alicerçada em Cristo. É Ele que vai te fortalecer. É Ele que vai pôr esse inimigo para fugir de ti. É Deus que vai guerrear por ti. Ele que vai guerrear por ti. Não importa a provação, as lutas que você está enfrentando, apenas confia, porque o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus Yahvé. Ele é o Deus que vai te fortalecer. Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. O Deus de Jacó é Ele que vai guerrear por ti. E Ele está falando mais. Vinde a mim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito nas terras. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos, Israel, aquietai, povo de Deus, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque na tua frente está o Senhor dos Exércitos. Então, quando os filhos de Coré escreveu esse salmo para encorajar o povo diante dessa batalha, quando os filhos de Israel começou ali a ouvir esse salmo, eles começaram a se fortalecer em Cristo, eles alcançaram fortalecimento em Deus, no Deus Yahvé. Então, diante ali daquela ameaça do rei Senaqueribe, diante daquela ameaça, o povo até esmoreceu a princípio, mas na mesma hora Deus veio e fortaleceu a ele, e dizendo: não temas, ó nação. Não importa as nações que estão vindo contra você, Israel. Não importa o inimigo que está rangindo como leão, vindo contra ti, ó Israel. Eu sou o teu Deus e eu entrarei nessa guerra e te darei posse de vitória. E te darei vitória, Israel. As nações podem até se embravecerem. Os reinos podem até rungirem, mas serão todos derrotados, serão todos destruídos, porque o povo de Deus tem que se posicionar. Diante do inimigo, o povo de Deus tem que se posicionar em oração, em guerra, em adoração. Quando você se posiciona em adoração e em verdade, buscando a Deus de Israel, ninguém pode contra ti, porque o Senhor é contigo. Quando o povo de Deus se posiciona em oração, em consagração, você tem que acreditar e confiar que Deus é contigo, que o Senhor está nessa peleja, que o Deus dos exércitos está contigo. Confia no Senhor de todo o teu coração, porque Ele se levantará com braço forte para te livrar. Ele se levantará e Ele irá quebrar o arco, e Ele irá cortar a lança e queimará os carros no fogo. E Ele diz: te aquieta, descansa em mim, confia em mim, porque eu sou Deus. Porque o Senhor, Ele é o Deus que se levanta, Ele é o Deus que nos fortalece nos momentos de aflição e angústia. E Ele te diz mais: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o teu refúgio, é o nosso refúgio. Te acalma, te aquieta, descansa no Senhor, confia no Senhor, que Ele tem vitória para a tua vida. Ele tem propósito, Ele tem vitória para te entregar. Tu, Israel, não será abalado. Tu não será abalado, Israel.
As nações podem até rangir contra ti, mas tu não serás abalada, porque eu sou teu Deus para te livrar. Ele te diz mais: eu serei exaltado sobre toda a terra. Diante dessa vitória que eu estou te dando, Israel, eu serei exaltado sobre toda a terra. Não só o meu povo irá me exaltar, mas todas as nações vão reconhecer e entender que eu sou Deus no céu, que eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de todas as nações, eu sou o Deus que luto por ti, Israel. Então todos irão exaltar e glorificar o meu nome, todos irão e saberão que eu sou Deus no céu, sou Deus na terra e sou Deus no mar e mando até no inferno. Eu sou Deus de todas as nações. Eu sou Deus que irei guardar e livrar o meu povo. Eu serei exaltado sobre todas as nações. Não importa a fúria que tem vindo sobre a tua vida, igreja. Não importa a luta que tem vindo sobre ti, meu amado irmão. Mas confia no Senhor, descansa no Senhor. Aquietai-vos, descansa e confia, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e sabei que eu sou Deus para te livrar. Assim diz o Senhor para ti nesta tarde: aquietai-vos, descansa em mim, confia em mim, porque eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza e eu sou o teu socorro bem presente no momento da angústia. Então somente descansa e tome posse nessa tarde. Tome posse de vitória nessa tarde, porque o Senhor é o Deus que está nessa peleja. Ele é o Deus que se levantou para guerrear por ti. Não temas as adversidades da vida. Não temas as lutas que você está enfrentando. Não temas aqueles que estão te perseguindo. Então somente confia, porque o Senhor é o Deus para te livrar. É o Deus que entrou contigo nessa peleja. É o Deus que entrou contigo nessa guerra. Ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza e ele é o teu socorro bem presente na angústia. Amém, meus amados? Quantos recebem essa palavra? Eu disse que eu seria bem breve e objetiva. Então, que você possa receber da parte do Senhor, entender que ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza e ele que está te dando vitória, ele que está te fortalecendo, ele que está te livrando. Não temas as adversidades da vida, não temas o inimigo. E assim Israel alcançou a vitória. Deus lutou por Israel e destruiu todo o exército do rei Senaqueribe. E ali o povo de Israel pôde glorificar e enaltecer o Deus Todo-Poderoso. Eles podem exaltar o Deus de Israel. Eles puderam entender que Deus era o Deus que guardava Israel. A partir do momento que Israel se voltava para Deus, o Senhor livrava Israel. Quando Israel estava indo em direção a outros deuses, a outros caminhos errantes, Deus deixava Israel ir. Mas quando Israel se voltava para a presença do Senhor, Deus dava vitória para o seu povo. E assim o Senhor te dará vitória nesta tarde. Descansa e confia e toma posse da tua vitória nessa tarde. Amém, meus amados? Quantos entenderam o que Deus falou contigo nessa tarde? Mas antes, eu quero perguntar se tem alguém que quer reconciliar com Cristo, entregar a sua vida a Cristo. E eu quero te dizer que, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor muda a nossa história, o Senhor muda a nossa vida. Ele nos liberta do cativeiro qual nós estávamos vivendo em pecado, errante, vivendo conforme os desejos da nossa própria carne, e o Senhor, ele tem vitória para a tua vida. Mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Eu quero te dizer que o ímpio passa luta, o crente passa luta e o ímpio passa luta. A diferença é como passar pelo vale, a diferença é como passar pelo deserto. Quer dizer que o ímpio, aquele que não teme a Deus, aquele que vive na prática do pecado, fazendo coisas que desagradam a Deus, na prostituição, no adultério, no vício da vida, no vício das drogas, eu quero te dizer que o ímpio, ele passa sozinho. Ele passa sozinho no meio das adversidades, ele passa sozinho. O servo de Deus não, ele passa com Cristo, fortalecendo ele, dando força para ele e fortalecendo
ele para que possa passar, mas o ímpio ele passa sozinho. Mas para que você possa ter essa proteção divina, é preciso que você faça um conserto, é preciso que você entregue a sua vida a Cristo, para que ele possa estar sempre te guardando. Ah, mas Deus é pai de todos. Ele é pai daquele que se entrega para ele como filho. Ele é pai daqueles que de fato se entrega a ele como filho. E só é reconhecido como filho de Deus aquele que confessa os seus pecados. Aquele que confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Só é filho aquele que de fato se entrega a sua vida a Cristo. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos fortalece. Como o salmista escreveu aqui, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente no momento de angústia. Mas essa palavra aqui é para aquele que entrega sua vida a Cristo e abandona o seu pecado e deixa o seu pecado e coloca-se na posição de servir a Cristo. Aí o próprio Deus diz que ele, sendo Deus, ele será o teu refúgio, ele será a tua fortaleza, ele será o teu socorro bem presente no momento de angústia. Então quero te dizer nessa tarde que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Não adianta você achar que está no mundo vivendo em pecado, fazendo tudo que desagrada a Deus, e achando você que Deus não vai requerer isso de ti. Eu quero te dizer que a consequência, o pecado que nós cometemos, nós iremos, se você pedir perdão para o Senhor, Ele vai te perdoar, mas a consequência do nosso pecado fica. Eu quero dizer que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas quando Davi pecou, quando Davi falhou, quando Davi entristeceu a Deus, ele pagou pelos seus pecados. Eu quero te dizer que o pecado que nós cometemos, nós iremos pagar por eles. Eu quero te dizer que o pecado que nós cometemos, muitas das vezes os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família vai pagar por ele. Como assim? Davi, ele pecou, ele pediu perdão para Deus, mas a consequência do seu pecado ficou, ou seja, a espada não arredou da casa de Davi até o fim da sua vida. Ou seja, o pecado que Davi cometeu, que foi cobiçar Betseba e mandar matar o seu marido Urias, que era soldado dele mesmo, e depois de ter mandado matar Urias, ele tomou Betseba para se fazendo dela sua esposa. O pecado que Davi cometeu, toda a sua linhagem, toda a sua família pagou pelo seu pecado. Ou seja, o pecado que Davi cometeu, todos os seus filhos pagaram pelo pecado do pai. Ou seja, nenhum dos seus filhos teve uma vida sossegada. Nenhum dos seus filhos viveram em paz. Quantos foram os filhos de Davi que morreram por causa do seu pecado? 3 filhos. 3 filhos de Davi morreu por causa do seu pecado. O primeiro filho de Davi foi Amon, que cobiçou a sua própria irmã Tamar, se deitando. Ele violentou a sua irmã Tamar, se deitando com ela, abusando dela. E ali Absalão, e todos os 3 eram tudo filhos de Davi, Amon, Tamar e Absalão, todos eram filhos de Davi. E mediante esse pecado que Amon, essa atrocidade, esse incesto que Amon cometeu, Tamar foi morta moralmente, onde foi exilada para sempre, onde ali ela foi morta. Ela foi morta moralmente diante de todo Israel, porque a moça que perdia sua virgindade antes do casamento, ela era rejeitada. E muito menos uma moça que era violentada. Ela era reprovada, ela era levada ao exílio. Ela era desprezada por todos. E ela era levada para morrer sozinha. Ou seja, ela não tinha culpa do que aconteceu, do próprio irmão ter possuído ela à força. Mas ela pagou moralmente por esse pecado, porque a casa de Davi estava sob a espada de Jeová. E ali Absalão, que era irmão de Tamar, se condoeu pela sua filha e foi ali e matou Amon. Ou seja, matou Amon
A sua filha Tamar foi exilada e Absalão, por ter matado Amon, fugiu do rei Davi, fugiu do seu pai e começou também a odiar o seu pai, porque ele viu que Davi não fez nada para honrar, para ajudar Tamar, para honrar ali, fazer algo, corrigir Amon. Então Absalão tomou as dores da irmã, matou o irmão por causa disso e fugiu do rei Saul e teve Davi por inimigo, ou seja, o próprio filho teve o pai por inimigo, ou seja, isso já era consequência do pecado de Davi que ele cometeu. E ali Absalão perseguiu Davi por 2 anos. Absalão chegou a tomar o trono de Davi. Absalão perseguiu, queria matar Davi. Absalão pegou todas as suas mulheres do seu pai, de Davi, levou diante de todo Israel, armou uma tenda e se deitou com todas as mulheres do seu pai diante do sol, diante de todo Israel. Ou seja, o pecado que Davi cometeu em oculto, se deitando, pegando Betsebe, se deitando com ela e logo em seguida matando o seu marido, colocando o seu marido para estar na frente da guerra, para ele morrer em guerra, e depois tomou Betsebe como sua esposa. O que ele fez em oculto, Deus fez com que ele pagasse pelo seu pecado usando o próprio filho. E o próprio filho se deitou com todas as mulheres do seu pai, envergonhando o seu pai diante de todo o Israel. Diante de todo Israel, ou seja, todo Israel ficou sabendo do pecado de Davi e agora Davi tinha o seu pai como inimigo. E ali foi perseguição, Absalão lutando contra o rei Davi por 2 anos. E ele mais fez, tomou o reinado e pegou toda a riqueza, todos os utensílios, todo o tesouro que Davi conquistou ao longo dos 40 anos como rei. Ele pegou todos os ouros e as pratas do pai e vendeu. Por que ele vendeu? Ou seja, riqueza conquistada dentro de 40 anos, o filho dele destruiu em um dia. Pegou todo o ouro e toda a prata, vendeu. Sabe por que ele fez isso? Para ter dinheiro, para contratar soldados, homens, capangas, para lutar contra seu próprio pai. Olha só a consequência do pecado. Eu quero te dizer nesta tarde que o pecado que você cometeu e comete, ainda está cometendo, vive em pecado, vive em iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é você viver na prática do mesmo pecado. O pecado que você comete, se você não se arrepender dele, se você não se voltar para Deus, não abandonar o pecado, não se converter a Cristo, eu quero te dizer que a consequência do seu pecado vai atingir a tua casa. A consequência do teu pecado vai atingir os teus filhos. A consequência do teu pecado vai atingir a tua casa, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos. Mas o que os meus filhos têm a ver? Eles não têm a ver. Mas como você pecou e eles vivem sobre o mesmo teto que você, então a consequência vai vir sobre os teus filhos. Então quero te dizer nessa tarde, abandona o teu pecado, arrependa-te, te converte a Cristo hoje e arrependa-te dos teus pecados, para que o Senhor venha perdoar os teus pecados. Arrependa-te, te converte e abandona o pecado, para que o Senhor possa ter misericórdia de ti, para que Deus possa se compadecer e te perdoar nessa tarde. Porque eu quero te dizer, se você continuar vivendo em pecado, andando em pecado, pecando, prostituindo, fazendo coisas que desagrada a Deus, você vai chorar, você vai lamentar. E os teus filhos irão pagar por isso. Então Davi, ele teve 20 filhos, 19 homens e uma mulher. E todos os 20 filhos de Davi sofreu pela consequência do pai. O único que foi mais ou menos por um tempo, foi por um tempo abençoado foi Salomão. Porém, Salomão andou um tempo com Deus e se desviou dos caminhos do Senhor. E começou a esquecer do Deus do seu pai e começou a pecar diante do Senhor. E os demais irmãos, os demais filhos de Davi, todos pagaram pela consequência do seu pai. Eu quero te dizer, pare de pecar hoje. Olha para a tua família, olha para os teus filhos, para que eles não venham pagar pelos teus pecados.
Amém, meus amados? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, não sou eu, é o Espírito Santo. É Ele que vai te convencer da justiça, do pecado, do juízo. Sou apenas uma porta-voz do Senhor para trazer a palavra dele nesta tarde. E quem vai te exortar, quem vai te confrontar não será eu, será o Espírito Santo, porque é Ele que convence. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, meus amados? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Que Deus abençoe todos vocês.